Graças a paz, irmãos. Boa noite. Uma vez que nós não sabemos até quando o culto presencial aqui na igreja, nós iremos gravar os cultos aqui e iremos postar no canal da igreja. E mesmo você estando aí na sua casa, mesmo através desse canal do YouTube, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça para que nós estejamos orando nesse momento e iniciando esse momento de culto, esse momento devocional na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos. Nós queremos nesse momento, Pai, tributar a Ti todo louvor e toda adoração que te são devidos. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento e permita-nos, mesmo através desse equipamento digital, do meio virtual, nós possamos te louvar e te servir, Pai. Recebe o nosso culto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler nesse momento o livro do profeta Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao 7, diz o seguinte: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos, alegramos-nos na Tua presença e queremos expressar, Senhor, o louvor que a Ti é devido. Independentemente de qualquer coisa, o Senhor continua digno de ser louvado, a despeito da tristeza, das perdas, do sofrimento, das enfermidades, das alegrias, de tudo quanto temos, pela salvação, pela dádiva de Teu Espírito em nós. Razões não faltam, Pai, para que o Teu nome seja louvado. Continua conosco, essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Nesse momento de confissão, leamos o texto bíblico que se encontra em 1 João, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Passamos agora, meus irmãos, uma oração de confissão de pecados. Convido você a curvar sua fronte e faça essa oração juntamente comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha perdoar nossas ofensas, tantas vezes, Senhor, que transgredimos a Tua palavra, em meio de pensamentos, Senhor Deus, em meio de ações, na forma que tratamos o nosso irmão. Vem nos ensinar, ó Pai, como amar, como o Senhor Jesus amou. Vem mudar nosso coração e nos dar cada vez mais fé nesse momento. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, cultuando a Tua palavra. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa todos os irmãos que passam por esse momento tão difícil em nosso país. E vem perdoar nossos pecados, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, te oramos. Amém. Convido nesse momento o presbítero Edelson para entoar os cânticos número 92 e 171.
Amados, nesse instante nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, estaremos intercedendo a Deus pela igreja, pelo mundo, pelos enfermos e pela nossa nação e pelas nossas famílias. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao Senhor. Nosso Deus bendito, Pai amoroso, ao único que podemos buscar em todos os momentos de nossa vida. Nós queremos, como igreja do Senhor, nesse instante, rogar-te pelas nações em cujo a enfermidade do coronavírus tem causado pânico, tem destruído vidas, tem cesseado a liberdade, tem produzido desastres terríveis, como aqui na nossa nação. Ó Deus, nós sabemos que Tu és o dono e o Senhor de todas as coisas, por isso nós apelamos em nome de Jesus, que o Senhor venha ser misericordioso, que o Senhor venha trazer a cura para este mal. Pessoas estão sofrendo, nações estão sofrendo, pessoas estão apavoradas, a tua igreja sente essas dores. Portanto, Senhor, tem misericórdia, ó Deus, e venha nos socorrer. Nós queremos, ó Deus, te rogar pelos médicos, cientistas, que estão, ó Deus, dia após dia, na labuta, buscando encontrar um medicamento, uma vacina que possa curar, sanar este mal. Ó Deus, encaminha-os neste caminho, faça com que eles, ó Deus, tenham êxito em suas experiências e assim venha produzir o antídoto perfeito e adequado para este mal. Nós queremos, ó Deus, te rogar pelos enfermos, tantos da nossa casa, quanto os que não conhecemos. Ó Deus, que a Tua mão poderosa, a Tua mão, ó Deus, esteja sendo estendida sobre eles, que eles, ó Deus, possam ser libertos desse mal, e se não for, ó Deus, que a Tua graça lhes seja suficiente. Mas nós sabemos e desejamos, ó Deus, porque conhecemos o nosso Deus e sabemos que em Suas mãos está a vida e a morte. O desejo do nosso coração é que o Senhor restaure a vida de muitos que estão sofrendo, muitos que estão desenganados da medicina, sem esperança, sem perspectiva. Ó Deus, Tu pode restaurá-los. Então, segundo a Tua vontade, ó Deus, esteja com eles, trazendo-os novamente ao convívio de seus familiares, restaurando suas alegrias. Queremos te rogar, ó Deus, especificamente por esta nação brasileira, pelo governo brasileiro, desde o vereador ao presidente da República, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, às autoridades civis e militares, às autoridades eclesiásticas, homens e mulheres que o Senhor Deus imputou autoridade sobre essa nação, que a Tua mão bendita esteja sendo estendida sobre eles, que eles possam, ó Deus, produzir bons projetos e executar esses projetos, lhes conceda ideias boas, vontade e, sobretudo, a determinação em fazer coisas boas para esta nação tão sofrida, Senhor. Te rogamos também, ó Deus, pela Tua igreja em todo o mundo, igreja que é o corpo de Cristo, igreja que não tem vínculo denominacional, mas todos aqueles que foram remidos e comprados por Jesus Cristo, estejam eles onde estiverem, ó Deus,
Que o Senhor nos produza sempre a alegria e a certeza de estarmos unidos como igreja, porque somos um corpo, e como corpo temos a cabeça que é Jesus Cristo. Livra-nos, ó Deus, das indiferenças, das brigas, das picuinhas, das línguas maldosas. Que teu corpo seja sã, para a glória do teu nome, ó Deus. Te rogamos também, Senhor, pelos nossos familiares, que o Senhor Jesus Cristo abençoe-os onde quer que eles estejam, e também pela Igreja Presbiteriana do Brasil. O nosso presidente, reverendo Roberto Brasileiro, os sínodos, os presbitérios, os conselhos de igreja, todos esses homens, ó Deus, conceda o Senhor graça, amor, misericórdia, compaixão, para que, ó Deus, possamos ser líderes segundo o coração do Senhor, que a tua igreja cresça para a glória do teu nome. Nós oramos assim, confiando em Jesus Cristo. Amém. Nós agora vamos passar a momentos de louvores. Estaremos cantando 2 cânticos juntamente com você que está em casa. Cante conosco de 2 a 3 cânticos para a glória de Deus. Vamos cantar, Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois tu estás neste lugar, tua graça e tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça e acende a chama ao Pai, que sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo e quem pode nos separar do amor de Deus? A fome,
dor, a nudez. A palavra do Senhor nos diz que nada pode nos separar desse amor. Não temos quem nos separará. Graças e paz, irmãos, boa noite. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e vamos estar aqui refletindo sobre o momento presente, justamente tomando por base aquilo que diz o Salmo de número 46. Você que está em casa, você que vai ouvir essa reflexão bíblica, quero convidar você, no momento em que você estiver para ouvir essa mensagem, que você abra no Salmo 46, do verso 1 ao versículo de número 11, onde o salmista Davi vai dizer o seguinte, aliás, os filhos de Corá, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor, nós temos lido a Tua palavra, que é verdadeira, a Tua palavra que nos revela o Teu ser, que nos revela quem Tu és e o que Tu requer de nós. Fale conosco por meio dela, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, não há como negar que nós vivemos dias sombrios, dias que são marcados pelo medo, dias que são marcados pela insegurança, dias que são marcados pela dor. Nós temos visto muitas pessoas
através dos meios de comunicação, que através do coronavírus têm sido acometidos por essa enfermidade, que não somente lança as pessoas no leito, mas tem ceifado a vida de muitas pessoas. E essa dor que marca o momento presente, ela inclusive se faz presente na vida dos parentes, dos familiares e das pessoas que, mantendo contato com as pessoas infectadas, muitas vezes se veem diante da perda. Veem pessoas a quem eles amam, a quem eles estimam, indo embora, perdendo as suas vidas. Dias nos quais a vida está sob ameaça iminente. Quando eu trabalhava na empresa, na área de segurança do trabalho, falava-se muito em risco grave e iminente. E hoje nós vemos um risco grave e iminente diante de nós, diante dessa pandemia que tem tomado conta da face na Terra. Esses dias, eles nos convidam a voltar o nosso olhar para as palavras do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ao falar dos últimos dias, ele vai caracterizar esses dias, ele vai dar certas características, e dentre as características que ele vai mencionar, uma delas são as pestilências, são as pragas, que hoje nós chamamos de epidemia, e pela proporção que tem tomado as pandemias, elas se encaixam nessa previsão que o Senhor Jesus ele fez 2000 anos atrás. Hoje as pessoas elas não falam sobre outra coisa, seja por meio dos telejornais, dos jornais escritos, das mídias sociais, tudo o que as pessoas falam de alguma maneira está voltado para o coronavírus. A maioria das pessoas fala e tem o seu olhar totalmente voltado para o drama ocasionado por esses vírus. As pessoas dormem, acordam, comem, caminham e respiram essa atmosfera, ou seja, o coronavírus ele está no centro da atenção das pessoas. Interessante que em Atos, capítulo 17, versículo 28, é dito ali que em relação a Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. E hoje parece que isso tem se invertido. As pessoas parecem viver, se mover e existir em função dessa pandemia. A inversão, o pânico, essa atmosfera sombria que tem assolado a população mundial tem feito com que as pessoas de fato tenham os seus olhares fitos no problema. Diante desse cenário, irmãos, o Salmo de número 46, ele nos traz duas mensagens poderosas. Ele nos traz uma mensagem de alento e ele nos traz uma mensagem de esperança. A sua mensagem é simples. Ainda há esperança. Devemos voltar toda a nossa atenção e esperança para aquele que pode nos livrar, que é o Senhor Deus. O Salmo 46, de maneira devocional, ele nos convida a voltar para o nosso Criador e, a partir do nosso Criador, alimentar uma vida com esperança, com doçura, antevendo em nome do Senhor Jesus a perspectiva de dias melhores. Por isso eu quero refletir com os irmãos, com base nesse salmo, sobre o seguinte tema: mantendo a esperança em tempos sombrios. Aí surge uma pergunta: como manter a esperança em tempos sombrios? Primeiro, buscando o socorro em Deus. O verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando nós falamos que nós devemos buscar socorro em Deus, essa expressão parece ser uma expressão redundante. Mas por mais redundante que ela pareça, ela continua sendo uma recomendação importantíssima. Não raramente, irmãos,
o ser humano ele tenta buscar ajuda ou ele tenta se amparar em todos os meios disponíveis à sua volta. Eu não estou dizendo com isso que nós devamos, de alguma maneira, ignorar que nós temos meios, métodos e mecanismos para os quais nós possamos recorrer. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, num primeiro momento, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus em oração. Diante de Deus nós podemos orar, nós podemos rogar, nós podemos clamar, nós podemos suplicar, nós podemos dirigir a Ele as nossas petições, tendo a certeza de que Deus nos ouve. E certamente no momento em que nós buscamos a Deus, em que nós nos dirigimos a Ele, nós não somos egoístas a ponto de nós fazermos simplesmente em relação a nós. Nós fazemos em relação a nós, mas fazemos também em relação a todas as pessoas que nos cercam, a todos os nossos conterrâneos, a todos aqueles que estão conosco nesse planeta vivendo a mesma ameaça. Nós não podemos esquecer que em toda a narrativa bíblica, em toda a história da igreja, Deus sempre esteve diante daqueles que lhe buscavam. O Senhor tem prazer em atender e em ouvir, em responder, em socorrer. Deus é aquele a quem nós podemos correr para dentro dele como uma cidadela, em busca de proteção, para que nós não venhamos a submergir. Buscar a Deus por socorro é a coisa certa a fazer. Embora nós tenhamos outros meios e possamos utilizá-los de maneira secundária, não podemos perder a fé e a confiança, não podemos negligenciar esse canal, esse meio de graça que é a oração, através do qual nós podemos buscar por socorro em Deus. O salmista diz, irmãos, que Deus é socorro presente na hora difícil. Ou seja, no momento em que nós mais precisamos dele, nós temos a certeza de que ele se faz presente, de que ele mostra a sua face para nós, de que ele nos socorre, de que ele vem ao nosso encontro. Isso significa que Deus jamais virará as costas para o seu povo. E isso é confirmado pela linguagem pactual empregada pelo salmista. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quer dizer, uma vez que nós temos um pacto firmado com Ele, uma vez que nós somos o seu povo, uma vez que nós lhe pertencemos, esse elo estreito que nós temos com Ele nos permite adentrar na sua presença pelos méritos de Cristo e pedir que Ele se apiede de nós. O Salmo 121, o verso 1 e o verso 2, ele transparece uma convicção semelhante. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu socorro não vem do braço forte. O meu socorro não vem dos homens poderosos. O meu socorro não vem da ciência. O meu socorro, acima de qualquer coisa, o seu socorro, o nosso socorro, ele procede do Senhor. O que nós podemos aprender aqui? Aprendemos que os nossos olhares não podem estar voltados para as circunstâncias do tempo presente. Nós não podemos olhar para o tempo presente como se ele tivesse a última palavra nas nossas vidas. O nosso olhar deve estar voltado para aquele que habita a luz inacessível, o único que pode ministrar o consolo e também a segurança de que nós tanto necessitamos. Então, como manter a esperança em tempos sombrios? Em primeiro, buscando socorro em Deus. Segundo, buscando não alimentar o medo. O verso 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem e no seio dos mares. Veja que o salmista, ele é enfático. A leitura atenta nos leva a perceber que, quando ele inicia o verso 2 usando a expressão portanto, ele está fazendo uma retomada daquilo que ele disse no verso 1. Ou seja, por que nós não devemos temer diante das lutas e das dificuldades? Por que nós não devemos nos apavorar? Por que nós não devemos nos entregar à ausência de esperança
e ao medo desenfreado. No verso 2, ele vai dizer que nós não devemos temer, retomando o verso 1, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós não devemos temer porque nós temos para onde caminhar, porque o Senhor, Ele é aquele que vai nos acolher na hora difícil. Nós temos um Deus que, à semelhança de uma mãe que cuida do seu filho, à semelhança de um pai que cuida do seu filho, Ele vai cuidar de nós. Nós temos certeza que no momento em que o medo se abater sobre nós podemos fechar os nossos olhos, nós podemos recorrer ao Senhor e pedir que Ele nos dê forças para que nós não venhamos a sucumbir diante do medo. Com isso, irmãos, nós não estamos ignorando a realidade do medo, do risco e do perigo. Todos nós sabemos que o momento presente requer muita cautela, requer muita prudência, requer que nós sejamos comedidos, requer que nós sigamos as orientações das autoridades constituídas e dos médicos que têm se esforçado para controlar essa pandemia. O que, na verdade, nós estamos querendo trazer à tona, que nós estamos ressaltando, é que o medo e o pavor não podem ser maiores que a nossa confiança em Deus e na sua ação remediadora. Então, a pergunta que fica para nós é: quem é maior na nossa vida? Quem tem uma importância muito maior? Quem de fato tem a centralidade da nossa vida nesse momento? O pavor, o medo, o perigo, o risco, a epidemia, a pandemia, ou o Senhor está para além de tudo isso? Eu tenho meditado nessa situação e algo tem inquietado muito o meu coração. Eu tenho orado a Deus e eu tenho pedido que Ele ministre paz ao meu coração. Muitas pessoas, e são a grande maioria, elas temem o problema. Elas olham para a televisão, olham para a internet, elas abrem uma página de jornal e elas se sentem amedrontadas. O pavor da morte, o pavor da perda, o pavor do que pode acontecer depois que a pandemia passar. Mas é interessante que essas pessoas, muitas vezes, elas não têm na mesma intensidade temor ao Senhor. Isso é um momento de nós refletirmos. Que tipo de temor nós temos em relação a Deus? Qual é a intensidade desse temor? Como é que nós nos comportamos em relação a Deus e em relação à pandemia? E curiosamente, meus irmãos, é temendo a Deus, confiando nele e lhe obedecendo, que nós vamos encontrar forças para enfrentar essa situação. O medo é uma realidade. Todos nós temos e todos nós devemos nos precaver. Mas Deus é maior que o medo e maior que a ameaça para a qual Ele lute. O Senhor é maior do que tudo isso. O que nós podemos aprender aqui? Aprendemos que, embora o medo e a ameaça estejam batendo nas nossas portas, nós devemos buscar em Deus forças para enfrentar o medo e controlar a nossa ansiedade, o pânico e coisas afins. Devemos nos apegar na nossa fé, devemos nos apegar ao nosso Deus. O temor vai passar porque Deus é maior. Não devemos olhar para o problema, mas devemos olhar para o Senhor, devemos confiar nele e crer que Ele é quem vai nos tirar dessa. Então, como manter a esperança em tempos sombrios? Buscando o socorro de Deus, buscando não alimentar o medo. Terceiro, buscando discernir a presença de Deus ao nosso lado. O verso 5, o verso 7 e o verso 11 diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. O 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esses 3 versos claramente falam sobre algo que silencia qualquer temor, que é a experiência maravilhosa da presença de Deus ao nosso lado.
Nós, em outros momentos, tivemos a oportunidade de falar de um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento onde a sua presença não somente pode ser discernida, mas ela pode ser sentida, ela pode ser desfrutada. Nós podemos, de fato, sentir que Deus está ao nosso lado, mediante a ação do seu Espírito, mediante a pregação da palavra, a leitura da palavra, dos meios de graça. O verso 5, ao falar da presença de Deus na sua santa cidade, diz que ele estava no meio dela. Ou seja, Deus estava presente na mesma, abençoando-a e protegendo-a. E da mesma forma que Deus firmou um pacto com o antigo Israel, da mesma forma que ele amava Jerusalém como cidade santa, ele tem amado a sua igreja. E ele tem firmado um pacto e nós vivemos debaixo desse pacto. Debaixo do guarda-chuva desse pacto, da proteção que esse pacto ele desencadeia. Isso nos faz recordar, mais uma vez, a imagem da mãe que fica ao lado do berço do filho, olhando para ele, vigiando a criança, atenta para as necessidades dela, sempre na expectativa de, em algum momento, estar ali para atender às necessidades da criança. Só que tem um pequeno detalhe. A mãe, ela pode sucumbir ao sono. A mãe, ela pode cochilar. Mas o Senhor não dorme. O Senhor não tosqueneja. Ele não cochila e Ele não nos abandona. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. O Senhor, de fato, tem se feito presente na nossa vida, nos bons momentos, nos maus momentos, no momento da alegria, mas também no momento da dor. Esse momento em que nós atravessamos, essa experiência histórica, onde o coronavírus tem assolado a face da Terra, é um momento em que nós devemos pensar sobre isso. Apesar do corona, com o corona, a despeito do corona, Deus continua ao nosso lado perenemente. Em momento algum Ele se distanciou. Em momento algum Ele deixou de nos mostrar a sua face. Os versos 7 e 11 dizem que o Deus que está ao nosso lado, Ele é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Ele peleja por nós. E Ele assume a nossa causa como dele. Ele nos defende, Ele nos protege. E para quem é o Senhor dos exércitos, para quem tem todo o controle na sua mão, silenciar uma enfermidade como essa não significa absolutamente nada. Preste atenção que tanto no verso 7 quanto no verso 11, ele diz o seguinte: o Senhor está conosco, e diz mais, o Senhor é o nosso refúgio. Então, nós podemos contar com a presença de Deus ao nosso lado a todo momento. Devemos orar, devemos clamar, devemos buscar a Deus, mas não devemos desesperançar, porque Ele continua aqui, atento, pronto, para nos livrar, para nos servir, para nos auxiliar, para de alguma maneira, irmãos, proporcionar para nós paz e segurança, porque é disso o que nós precisamos nesse momento. O que nós podemos aprender aqui? Aprendemos que os sentimentos de abandono e de desamparo, que muitos dizem sentir, são sentimentos enganosos. Deus nos ama, está ao nosso lado, enviou o seu Espírito para habitar em nós, enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Por que Ele, que prometeu estar conosco todos os dias, não cumpriria com a sua palavra? Nós devemos lembrar sempre as palavras doces, as palavras verdadeiras e das palavras que alentam o nosso coração, quando Cristo disse: eis que eu estarei convosco, e Ele está conosco. Nós entramos nessa pandemia e vamos atravessá-la, e sairemos do outro lado, porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Como manter a esperança em tempos sombrios? Buscando socorro em Deus, buscando não alimentar o medo, buscando discernir a presença de Deus ao nosso lado e, por fim, buscando acreditar que a palavra final é do Senhor. Verso 9 e 10 dizem: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo,
quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O salmista finaliza o seu argumento dizendo algo muito interessante. Quem põe fim à guerra é a vontade do Senhor. Quem finaliza os grandes eventos bélicos é o Senhor Deus. Muitas guerras aconteceram, mas todas elas tiveram um fim. E não tiveram um fim porque o homem o quis. Eles tiveram um fim porque o Senhor interveio na história e silenciou a voz da guerra. Ora, nós precisamos entender, irmãos, que a guerra ela é algo extremamente presente na experiência humana. O foi na vida do antigo Israel, de lá para cá tem sido na experiência humana, e hoje, para além da guerra espiritual que nós temos agora uma outra guerra, que é a guerra para nos mantermos saudáveis e a guerra para nós não perdermos a vida. E nós estamos lutando, à semelhança das hostes espirituais da maldade, a quem não podemos ver, estamos lutando contra um inimigo invisível. Um vírus que precisa ser aumentado no microscópio para poder ser enxergado. O que nós vamos fazer diante de um inimigo como esse? Vamos nos acovardar? Não. O que nós temos que fazer? Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que acreditar que isso vai passar. Que o tempo de Deus vai chegar. Que Deus vai silenciar essa guerra. Nós estamos numa guerra. E devemos fazer a nossa parte, obedecendo às autoridades, como foi mencionado anteriormente, nos higienizando, ficando em casa, de fato, como eu disse, obedecendo. Mas o Senhor está atento a essa guerra. E o verso 10, ele nos dá um conselho que eu particularmente tenho descansado nele. Tem ministrado paz ao meu coração, que é: aquietai-vos. O salmista diz que nós devemos nos manter tranquilos, nós devemos nos silenciar, nós devemos esperar no tempo de Deus. Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor da vida, Deus é Senhor da história, Ele é Senhor dos exércitos, Ele está sentado no trono do universo. Por que nós devemos perder a esperança nesse momento? Por que nós devemos entrar em estado de pânico? Nós devemos baixar a nossa cabeça, nós devemos quebrantar o nosso coração e devemos alçar as nossas vozes em direção a Deus, pedindo que o Senhor nos livre, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós devemos orar por nós, devemos orar pela nossa igreja, devemos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo nosso lindo planeta. O que nós temos que fazer agora, irmãos, é formar uma corrente de oração. Nós devemos buscar a Deus com toda a sinceridade, com toda a intensidade, para que Ele, a seu tempo e a seu modo, o Senhor, Ele venha a pontualizar essa questão. Quando eu penso no coronavírus, a minha consciência, a minha memória, ela lembra que a humanidade atravessou outras tantas enfermidades. A peste negra, o ebola, a febre tifoide, a peste bubônica e outras viroses que têm periodicamente tomado conta de grande parte da população mundial. O corona vai ser mais um, ele vai passar. E quando ele passar, nós vamos lembrar, nós vamos recordar que Deus esteve do nosso lado e, por misericórdia, Ele silenciou essa pandemia. Não perca a esperança, não se amedronte, fique em casa, mas busque a Deus, reúna-se em família. Esse é o momento que nós temos para buscarmos a Deus em família. Ore por você, ore pelos seus vizinhos, ore pela sua nação, porque com certeza as palavras do salmista, elas não falham. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que nós possamos, irmãos, ouvir essas palavras como um bálsamo, que elas possam acalentar o nosso coração e, de algum modo, elas possam nos estimular a ter os olhos voltados para Deus, porque dele vem a nossa salvação, dele vem o nosso livramento, em nome de Jesus. Amém.
Nesse momento, irmãos, nós vamos fazer a oração final e impetrar a bênção sobre a vida dos irmãos. Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós te agradecemos por esse culto, por esse momento devocional, por tudo quanto o Senhor nos permitiu aqui te oferecer. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos. O Senhor é aquele que tem conduzido todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós estamos aqui numa posição, Pai, totalmente submissa ao Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção, irmãos. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.